Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. A antífona do ó de hoje nos diz: ó chave de Davi. Este é o título do Messias e a cada dia, logo após o ó, é o título dado a Cristo. Ó chave de Davi, cetro da casa de Israel, que abris e ninguém fecha, que fechais e ninguém abre. Vinde logo e libertai o homem prisioneiro, que nas trevas e na sombra da morte está sentado. Nós vemos justamente Jesus como a chave que liberta-nos do local onde estamos prisioneiros, mais do que um local, prisioneiros do pecado, e nos liberta e pede com essa pressa: vinde logo e me liberta, nos liberta das trevas, da sombra da morte em que estamos sentados. É esse auxílio que hoje a antífona do ó nos pede, e que realmente Jesus possa ser esta chave que abre para nós essa porta e que nos retira justamente do império das sombras da morte. Passemos às leituras. Isaías hoje é o profeta que nos acompanha na primeira leitura e diz uma profecia que nós já escutamos outras vezes. Naqueles dias o Senhor falou com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal que provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: ouve então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Aqui nós devemos de ver duas coisas. Um primeiro, o significado daquilo que realmente aconteceu enquanto fato histórico, mas que não exclui a profecia de algo que viria no futuro. Devemos de ter presente diante de nós que o que aparece no versículo 14 pode, separado ou no conjunto, mostrar o signo da paz e da salvação. A mãe, o filho e o nome Emanuel, Deus conosco. Aqui nos fala de uma mulher, uma donzela, ou seja, uma jovem que não teve nunca nenhum filho antes e que permanece donzela. Este é um sinal novo que o Senhor dá, um sinal diferente, que mostra justamente o tempo da paz, quando esta criança chegar à maturidade. E mostra também um tempo futuro, Deus estará conosco. Por isso, Deus conosco, Emanuel. Deus estará conosco. Ele vai colocar em manifesto a esperança de que Deus estará conosco na idade do discernimento, como mostra o versículo 16. Na idade da sua capacidade mental e de trabalho. E assim bem compreendemos que é o que realmente aconteceu com Jesus. E vemos que este sinal não foi somente uma coisa passada, mas um fato profético daquilo que viria a acontecer realmente no povo Israel.
esperando o nosso Salvador. Aqui fala de Acás pedir um sinal, mas nós devemos de recordar, não devemos de pedir o sinal todos os momentos, como ontem meditávamos. Devemos de confiar em Deus. Mas Acás deveria de pedir um sinal porque não confiava em Deus e por isso o profeta lhe manda pedir um sinal a Deus, mas ele mesmo, o próprio Deus, dará um sinal ao rei. Acás não quis muito confiar no profeta e tampouco no rei. Mas e nós? Temos confiado naquilo que o Senhor diz a cada um de nós, naquilo que o Senhor nos ensina, e confiar aqui no sentido de confiar, acreditar, ter fé e viver tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Passemos brevemente ao Salmo. O refrão nos diz: o Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. E, no meio do Salmo, nós escutamos: quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige somente para o crime. E aqui já nos conecta com o Evangelho, justamente a anunciação do anjo a Maria. Mas nos mostra o como podemos fazer para subir o monte do Senhor, para estarmos na sua presença. Mãos puras e coração inocente. Ou seja, santidade nas ações e pensamentos e vida justamente inocente, vivendo a pureza e a inocência. E, por fim, não dirigir a mente para o crime, para o pecado. Temos nós buscado viver de uma maneira inocente, termos ações santas e belas, e também temos tido este olhar para a santidade ao invés do pecado e do crime? O Evangelho de hoje se encontra em São Lucas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Justamente o mistério que se encontra no Evangelho de hoje é o que rezamos todas as vezes no Ângelus, ao iniciarmos a nossa meditação da homilia ou rezarmos diariamente. E o que nós temos a meditar, a contemplar neste tempo de advento em preparação para o Natal, talvez de algo novo para este Evangelho e para a nossa vida? Nós vemos que se localiza no tempo 6 meses depois do anúncio de Gabriel a Zacarias, onde Zacarias duvidou. Foi um anúncio a um homem, agora o anúncio é a uma mulher que é dirigido. E vemos que o filho que virá será filho desta mulher, verdadeiramente homem. E também mais uma diferença
da circunstância? No evangelho que escutamos ontem, o primeiro anúncio se desenvolve na majestade do Templo de Jerusalém. Recordemos o quão belíssimo era e que disseram a Jesus, e Jesus disse: não restará pedra sobre pedra. Mas este anúncio de agora se dá em Nazaré, numa aldeia da Galileia, que nem sequer é mencionada no Antigo Testamento. Uma aldeia apagada, esquecida. Antes, víamos duas pessoas justas que queriam ter filhos, mas não podiam. E Deus remedia esta necessidade de terem filhos, a Zacarias e Isabel. Agora estamos diante de uma virgem que não pediu nenhum filho e que pergunta como poderia acontecer isso ao anjo, já que ela era virgem, não era esposada. Por isso, as palavras do anjo expressam uma ação singular e soberana de Deus onipotente sobre Maria. E invoca sobre ela aquele sinal da criação, onde o Espírito Santo pairava sobre as águas. O Espírito desce sobre Maria e cobre e a envolve também como cobria e envolvia a Arca da Aliança. Por isso, Maria é a Arca da Nova Aliança. É aqui que nos encontramos, pela forma que o Espírito Santo desce sobre ela e a faz conceber o Filho de Deus, sem a necessidade de um varão. Nós vemos Maria chamada como esposa de José, da casa de Davi, mas ela era assim diante dos homens. Diante de Deus, Maria é vista como a cheia de graça. E aqui é uma questão, uma dificuldade, porque muitas vezes as Bíblias de nossos irmãos separados não trazem essa palavra. Dizem agraciado ou qualquer outra coisa, mas não cheia de graça, que é a tradução correta. Então, para Deus, Maria é cheia de graça. Enquanto, aos olhos dos homens, Maria é aquela que será a esposa de José, descendente de Davi. E sendo a cheia de graça, é a criatura mais singular que até agora veio ao mundo, e sem embargo, ela tem a si mesma como simples escrava, serva do Senhor. Grande humildade de Maria. Não olha para si como grandiosa, mas se sente escrava, pequena serva do Senhor. E é por isso que Deus, desde toda a eternidade, elegeu e escolheu Maria para mãe de seu filho, para que ali pudesse se encarnar o Verbo. Dentro desse assombro resulta a ação de Deus entre os homens, que quer confiar a ação à nossa livre resposta. Entendemos que para isso, elege a uma pessoa tão singular. Elegeu para ele mesmo esta pessoa, a Virgem Maria. E aqui é uma meditação belíssima de São Bernardo, que agora vou mencionar um trecho desta meditação. Em palavras de São Bernardo, abre aspas, ouvistes, Virgem, que conceberás e darás à luz a um filho. Ouviste que não será por obra de homem, senão por obra do Espírito Santo. Olha que o anjo aguarda a tua resposta. Também nós, os condenados, infelizmente, à morte pela divina sentença, esperamos, Senhora, esta palavra de misericórdia. Se põe entre tuas mãos o preço da nossa salvação. Depois seremos livres se conscientes, porque de tua palavra depende o consolo dos miseráveis, a redenção dos cativos, a liberdade dos condenados, a salvação finalmente de todos os filhos de Adão, de toda a tua linhagem. Abre, Virgem ditosa, o coração à fé, os lábios ao consentimento, as castas entranhas ao Criador. Aqui vemos esse belo poema de São Bernardo, que mostra o quanto nós também deveríamos de ter esta alegria e este pedido a Maria, que deu o seu sim
para que nós possamos ser salvos, apesar de que isso já aconteceu de fato na história, mas como personagem que espera a salvação, que se alegra pelo anúncio ter sido feito. E ouvimos também no trecho do Evangelho que Maria se ficou turbada. Por quê? Porque Maria se sente pequena diante de Deus, é humilde e não imaginava que diante dela estava justamente o mistério da encarnação do Messias. Era algo que ela não sabia, não imaginava que era isso que o anjo iria tratar com ela. Maria pergunta: como se fará isso? Por quê? Porque era virgem, mas porque também, segundo a tradição, estava ligada àquele voto de castidade que haveria ela feito para com Deus, sendo simples serva do Senhor. Como poderia trair eu aquilo que, como serva, eu fiz ao Senhor? E justamente neste Evangelho, o que se coloca diante de nós? Tantas coisas. Mas, antes de colocarmos estas meditações para a nossa vida, vemos que essa passagem também contém uma revelação sobre Jesus. O anjo afirma que ele será filho do Altíssimo, que herdará o trono de Davi, reinará sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá mais fim. Isso representa as ideias, o vocabulário do Antigo Testamento, das promessas conectadas a Israel, com os oráculos do Messias, descendente de Davi. Aqui já vemos uma pequena descrição deste pequena criança que reinará sobre o trono de Israel e sobre toda a humanidade como Salvador. Nós, diante desta cena belíssima de Maria, onde São Bernardo nos coloca em um grande questionamento, em um grande diálogo com a Virgem Santa, olhando para ela, também nós temos tido esta humildade de servos do Senhor, de nos sentirmos pequenos e como aqueles que devem de compreender cada vez melhor sua palavra e aplicar, colocar em prática em suas vidas a sua palavra santa. Somos também nós, como Maria, pessoas que se colocam constantemente, inteiramente em oração diante de Deus, porque é neste momento que o anjo aparece para ela. Somos nós que, pessoas, servos de Deus, que na humildade de nossas casas e nossas famílias, em oração estamos diante do Senhor ou queremos pompas, como o templo de Israel? Pomposas, orações pomposas diante das pessoas, para que nos reconheçam e assim nos aplaudam, e somente ali queremos estar diante do Senhor. E não como Maria, constantemente, mesmo no local desconhecido onde estamos, na vida onde vivemos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa. Que sejamos humildes como Maria e estejamos sempre na presença do Senhor e abertos a este amor, esta vontade de Deus para a nossa vida. E possamos realmente corresponder àquilo que o Senhor espera de cada um de nós, como Maria, com o nosso sim, porque Ele só pode nos salvar também se nós participamos do caminho da salvação. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a estarmos neste momento de oração contínua diante de Deus como ela, em humildade, reconhecendo que devemos de ser simples servos, escravos do Senhor. E assim nos colocando sempre dispostos a fazer sua vontade como Maria, possamos gerar em nosso coração e em nossa vida seu Filho Jesus Cristo, para que vivendo cada vez mais unidos a Ele, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós e sobre todos os vossos bens a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma excelente sexta-feira a todos.